Olá, nesta edição da TV Espaço Homem, nós trazemos uma importante entrevista. Com certeza vocês todos vão ficar assim, olhe lá, quem que ela está entrevistando? O professor Dr. José Gregory. Nossa, estamos aqui na residência dele. Que maravilha, gente, tão bem atendidos. E vamos contar uma das mais lindas histórias de um líder brasileiro, né, com reconhecimento internacional, um defensor de direitos humanos, tão necessário nesse momento que o país nosso atravessa. Aprendemos com um homem tão valioso. Dr. José Gregory, é uma honra entrevistá-lo. O senhor é um exemplo de homem brasileiro e já soubemos que está há 62 anos atuando em advocacia. Verificamos também que o senhor ocupa cargos de liderança classista desde 1972, né? E dialogar com o senhor é muito bacana, muito lindo mesmo. Eu tive que quase que abrir uma enciclopédia na sua vida para poder encontrar, pincelar alguns dados, né? E o senhor atualmente com 87 anos de idade, já ocupou dezenas de cargos de responsabilidade. Bom, doutor Gregory, então muito grata por estar nos recebendo. Gostaria que o senhor saudasse os internautas. Olha, eu fico muito envaidecido de ter sido lembrado nessa altura da minha vida para dizer coisas a meu respeito, e isso deixa realmente quem tem mais de 50 anos, como é o meu caso, muito emocionado, porque realmente dizem que no Brasil as coisas não perduram mais do que 15 dias, e depois de tanto tempo ainda tem pessoas que acompanharam um pouco o que eu procurei fazer numa vida que foi muito intensa, muito variada. Não sei se foi útil, e também não sei quem vai julgar essa utilidade, se essa utilidade é julgada aqui na Terra ou em outra esfera, não é? Eu, aqui na Terra, não tenho muitos argumentos para justificar o que eu fiz. E já estou me preparando para, se tiver que justificar fora da Terra, o que dizer e o que levar. De vez em quando tenho a impressão que tem alguma coisinha para apresentar. De vez em quando acho que foi muito pouco. Mas, de qualquer maneira, acho que uma coisa eu posso dizer sem ferir a modéstia, que desde menino, pelas circunstâncias de vida pelas quais eu passei, de perder o pai tragicamente muito jovem, ainda criança, eu fui uma pessoa muito integrada com o meu tempo. Procurei viver o meu tempo em tudo que o meu tempo apresentou. Em matéria de artes, em matéria de política, em matéria de avanço social, em matéria de regressão social. Quer dizer, isso no meu tempo a gente vivia não só através do rádio, através do livro, através da revista, mas também através da rua. A rua era uma grande academia, onde aconteciam coisas, porque a segurança era maior, a gente podia ficar mais tempo na rua. Então gostaria assim, o que significou todos esses cargos? O que significaram para o senhor todos esses cargos de importância, assim, olhando para trás e disse, puxa, eu fiz tudo isso. O que é isso para o senhor? Olha, o problema de uma pessoa com muitos irmãos, que perde o pai cedo, que vê a luta da mãe, como foi a luta da minha mãe, muito apegada a uma fé na qual ela acreditava, não é? É sempre uma forma de chamá-lo para duas coisas. Em primeiro lugar, que a vida tem que ser vivida em conjunto, não dá para se isolar. E, em segundo lugar, que você, nessa participação inevitável, tem que
deixar alguma marca, alguma contribuição. Isso eu tive muito nítido desde muito cedo. E é interessante também observar que na leitura de todo o seu currículo, o senhor sempre parece que tinha uma meta determinada. E o curioso é que o senhor sempre invocou a questão dos direitos humanos. Por qual motivo? Pela educação que o senhor está comentando da sua mãe? Olha, deu-se na minha vida uma coisa trágica. Meu pai foi assassinado. E na adolescência, por esse tipo de fusão de sentimentos, que é um pouco biologia, um pouco psicologia, é um pouco cultura, é um pouco mistério, a gente às vezes tem ímpetos. E teve uma época que eu achava que devia vingar meu pai. Quer dizer, o bandido que o sacrificara, que o privara da companhia da minha mãe, dos meus irmãos, da minha própria, tinha que ser vingado. E isso cria uma série de planos, não é? Que são subjetivos, mas às vezes você até passa para pesquisa para saber onde é que a pessoa está, qual é o perfil da pessoa, etc. Mas eu vi que realmente talvez não fosse essa a maneira de eu fazer justiça, e deu-se através de leituras ou através da religião da minha mãe, que havia uma outra forma de aplicar esses meus sentimentos. E aí surgiram os direitos humanos. E por isso é que eu digo que os direitos humanos, uma vez o grande poeta brasileiro Ferreira Goulart disse que a poesia nasce do espanto. E eu acho que os direitos humanos nascem da indignação. Eu acho que foi aquele meu sentimento de filho indignado por ter tido a ceifada do seu pai tão cedo por obra de um bandido, que realmente me colocou esse problema. Por que o homem é mau com outro homem? Por que há essa possibilidade de alguém aplicar a sua vida no sentido de sacrificar, de entristecer, de prejudicar uma pessoa e uma família, e outros têm uma proposição de vida exatamente contrária? Nessa época eu cotejava o bandido com São Francisco de Assis. Como é que uma pessoa pode ser São Francisco de Assis e outra pode ser esse bandido? É porque deve haver dois caminhos. Eu vou seguir os caminhos que levem à não violência. E isso foi uma coisa muito marcante. Muito marcante, muito sincera e muito de dentro para fora. Um ótimo conceito e conscientização, né, para todos nós que estamos aqui assistindo. É interessante que a gente ainda percebe que muitas pessoas criticam os direitos humanos, né? Talvez porque eles desconheçam, enfim. Mas o interessante no que eu pesquisei da sua história é que o senhor também fez parte da criação da Comissão Teotônio Vilela de Direitos Humanos dentro da Assembleia Legislativa, né, de São Paulo. E isso foi em novembro de 1982, né? E, portanto, 35 anos atrás, né? E, por exemplo, assim, ainda a gente tem as comissões de direitos humanos, mas como disseram para mim recentemente, está assim no trivial. Mas o que o senhor, assim, fazendo uma crítica, poderíamos ter, pelo objetivo que foi criada essa comissão, teria mais um engajamento mais forte, alguma coisa assim? Até a conscientização dos direitos humanos, quem sabe, né? Bom, o problema é que quando você faz por
mais superficial que seja, uma opção por alguma coisa assim que é um ponto fora da curva, sempre encontra companheiros. Certo. Quer dizer, se o mal tem companheiros, tem cúmplices, o bem também tem, né? De repente você vê que você não está sozinho, quer dizer, e surgem pessoas que de repente começam a falar mais ou menos o que você fala, a entender os pensamentos que você às vezes tem até um certo pudor de expressá-los. Então eu, na minha vida, desde que fiz essa opção pelos direitos humanos, sempre encontrei bons companheiros, não é? E tive o privilégio de ter tido um companheiro histórico, foi Dom Paulo Evaristo, que é um nome que preenche as condições de liderança dos direitos humanos no Brasil mais sofrido do tempo da ditadura militar, né? Mas encontrei outros, e essa conversa de afinidades, de pessoas que têm o mesmo objetivo, é sempre no sentido de o que a gente pode fazer, quer dizer, das ideias teóricas, como é que a gente pode traduzir isso em alguma coisa que tenha real existência. E daí nasceram muitos manifestos, nasceram muitas pesquisas e nasceram também organizações práticas para defender os direitos humanos. Uma delas foi a Comissão Teotônio Vilela. Quer dizer, veio exatamente no caldo de pessoas que pensavam igual, do ponto de vista de que o homem tem que apostar no homem, não tem que desanimar em face à violência, em face da injustiça, mas tem que reagir. E essa cumplicidade de afins que você vai encontrando meio sem saber bem por que encontra, mas a verdade é que encontra. Um dia eu recebo um telefonema do Paulo Sérgio Pinheiro, que me diz que tinha uma denúncia de que num presídio paulista, encarregado das pessoas que eram consideradas perigosas para a sociedade, mas não penalmente processáveis, porque tinham laudos médicos dizendo que eram pessoas anormais do ponto de vista de juízo, etc. E exatamente nesse presídio esquecido, estava havendo muita injustiça, ninguém cuidava desse problema, e então ele estava reunindo um grupo de amigos para verificar se essas denúncias procediam e, no caso de proceder, se dava para fazer alguma coisa. Nós estávamos no finzinho do governo aqui de São Paulo, do governador Maluf, e no comecinho do governo Montoro. E ele reuniu um grupo de pessoas assim muito variáveis do ponto de vista de profissão. Tinha um senador, que era o Severo Gomes, tinha um escritor, que era o Hélio Peregrino, tinha um ativista humanista, que era aquele que veio, foi o primeiro exilado que chegou, que teve o problema da tanga, que foi muito discutido, o Fernando Gabeira, tinha a Marilena Chauí,
tinha Eduardo Suplicy, tínhamos eu e a minha mulher, Maria Helena, ele, Paulo Sérgio, tinha o professor Antônio Cândido, e nós resolvemos ir a esse presídio e verificar em loco o que se passava lá. E como realmente as queixas e reclamações procediam, né, nós vimos que o problema era muito sério, e no Brasil tinha isso. E setores que tinham no passado sido assistidos, depois não tiveram continuidade nessa assistência e ficaram lá completamente esquecidos, num verdadeiro gueto, em que eles eram proibidos de sair, mas ninguém tinha nenhuma preocupação de dar qualquer tipo de assistência continuada a eles. Assim nasceu a Comissão Teotônio Vilela. É interessante também esse seu depoimento, porque me recordo uma audiência pública que fizemos recentemente, e uma senhora que tem uma série de deficiências físicas, é uma professora doutora em comunicação. Ela disse dentro da Assembleia Legislativa o quanto tem de pessoas presas, entre aspas, né, dentro de casas ou de clínicas porque tem problemas mentais. Então essas pessoas têm uma vida praticamente desumana, não é? E ela dá um depoimento que corta o coração. Quer dizer que às vezes as pessoas também não veem que também isso é um ato de direitos humanos, né? Olhar a condição das pessoas com doença mental, independente de onde elas estejam. Como você falou, no presídio, pode ser numa família, pode ser em uma região que não tem um atendimento adequado, né? Enfim, é um excelente exemplo de como era o objetivo, a importância desta Comissão Teotônio Vilela de Direitos Humanos dentro da Assembleia Legislativa. Aí vamos partir para a Academia Paulista de Letras. Eu também descobri que o senhor tem a cadeira você ocupou a cadeira número 15 com o patrono Luiz Gama. E, bom, qual é a sua emoção, assim, de um patrono de letras, né? Ele nasceu há 187 anos. Foi um negro vendido pelo pai como um escravo. Tornou-se um líder rebelde abolicionista. Foi jornalista e defensor de direitos, porque ele entrou como aluno e ouvinte da faculdade de Direito, né? Ele foi sofreu bullying, vamos dizer assim, para as pessoas entenderem. Tá? E daí ele consegue se transformar num rábula, né? Quer dizer, um grande estudioso e defensor de direitos, né? Ainda era talvez um precursor dos direitos humanos, vamos dizer assim, né? E um santo, porque ajudava todo mundo, né? Agora, o que esse seu patrono, esse Luiz Gama, o que ele pode representar na sua visão humanista? Ele é um exemplo para os nossos jovens hoje de periferia? Olha, eu acho que o problema dos direitos humanos, que é uma maneira de dizer uma coisa mais simples ainda, que é fazer o bem. É você se convencer que na sua vida você pode reservar um tantinho de tempo para ajudar alguém que precisa. Porque sempre haverá alguém que precisa. Nenhum regime político, nenhum país excluiu essa possibilidade de ter alguém, ou às vezes mais do que um alguém, vários alguéns, né, que precisam de ajuda. Então, a forma de ajudar é difícil de você sistematizar um tipo de ajuda X, Y, Z e tal. É você se dispor a saber que sempre terá alguém que a sua palavra, a sua solidariedade, o seu gesto, o seu interesse minorará a aflição, o problema que esteja passando. Então, vocês imaginam o que foi a escravidão, né? Em primeiro lugar, o motivo da escravidão, quer dizer, pelo fato de a pessoa ter uma pele com cor diferente, um grupo conseguiu impor a sua vontade do ponto de vista
desse grupo de cor diferente ficar inteiramente à mercê desse outro grupo. Quer dizer, isso bole com toda a visão que as religiões, os sentimentos naturais e os direitos humanos têm, que as pessoas são todas iguais, não é? E nesse regime ainda de escravidão, uma pessoa negra, praticamente sem estudos sistemáticos, mas só por força das suas convicções, etc., passa a protestar contra isso, ter a coragem de protestar contra isso. E esse protesto não é uma coisa que você faz contra a opinião de um vizinho, porque a escravidão era uma coisa estabelecida em lei, em justificativas teóricas, em sermãos de padres e de bispos, em conversas sociais. Quer dizer, todo mundo achava que tinha que ser assim mesmo, não tinha razão para ser diferente. Uns nascem brancos e têm mais direitos do que outros que nascem pretos. O nascimento não é uma coisa previsível, então nasceu preto, tem que ficar sob o domínio do branco, que era uma coisa absolutamente ilógica, absolutamente não entendível hoje, século XXI, mas naquele tempo era uma coisa natural e, portanto, tinham os advogados que traziam as leis para dizer é assim mesmo, está na lei e tem que ser obedecido. Então vocês vejam o que representa naquele momento uma pessoa negra levantar sua voz e dizer não, não pode ser assim, isso está errado. Isso fere a lógica, isso fere a natureza. E se vocês acreditam em Deus, deve ferir Deus também, a ideia de justiça, a ideia de igualdade. Luiz Gama foi uma dessas figuras assim que, num meio em que tudo corria para aceitar esse domínio de uns sobre os outros como uma coisa natural, uma coisa que tinha que ser combatida. É claro que, nessa altura, toda a luta dele no sentido de querer corrigir encontra pela frente uma outra força tão forte no sentido de não querer corrigir, que as coisas devem continuar como sempre foram. Por que muda? Por que tem que mudar? Então, a força de uma personalidade dessa, de uma figura humana dessa, é uma coisa que só se explica pela fé. Não precisa ser uma fé religiosa, mas a fé de que aquele tipo de protesto, aquele tipo de sentimento, aquela indignidade de que alguma coisa não está certa, que tem que ser corrigida, vai ser suficiente para ele ganhar a batalha. Como ele ganhou, do ponto de vista de que ele não aboliu a escravidão no Brasil, mas defendeu muitos escravos, tirou muitos escravos da condição de escravos e morreu sob o respeito de toda a cidade. Se sabe que o dia do seu enterro foi praticamente um feriado na São Paulo provinciana daquele tempo, mas em todo caso já uma cidade que mostrava que seria uma grande cidade. Muito lindo toda a observação que o senhor faz, muito motivante. Eu creio assim que as pessoas vão entender a importância de lutar por um ideal quando ele é um ideal a favor de um social, de uma transformação política. Muito lindo. E incentivar também as pessoas de raça negra. Elas têm que ir à luta também pelos seus direitos e não permitir, né, esses abusos que às vezes estamos verificando por aí.
Mas eu quero fazer um pouco de brincadeira com o senhor, se me permite, Claro. porque eu tive que somar todas as suas participações olhando o seu currículo. Aí vamos às somas. Primeiro, eu verifiquei que o senhor participou de vários cargos relevantes em 6 ministérios. Destaco que foi ministro da Justiça e também foi secretário nacional de Direitos Humanos. Digamos assim, o que foi mais marcante nesses 2 ministérios, embora no total a soma sejam 6? Olha, no Ministério da Justiça, eu acho que foi criar o Ministério de Direitos Humanos. Veio primeiro como uma Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Depois, com a evolução que as coisas têm no Brasil, né, chegou a ter o status atual de ministério. Mas desde que ele foi criado como Secretaria Nacional de Direitos Humanos, o Fernando Henrique, presidente da República na época, deu ao secretário de Direitos Humanos, que era o meu caso, o status de ministro. Com isso, eu participava das reuniões do Ministério. Eu acho que isso foi uma semente que praticamente saiu, não do zero, mas saiu de um começo, que tinha poucos antecedentes, e acho que marcou a história da justiça e a história do direito e dos direitos humanos no Brasil. É um marco, a fundação da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, que depois se transformou em Ministério. Mas agora vamos mais uma soma interessante. O senhor possui o domínio em 4 idiomas, português, italiano, espanhol e inglês, foi o que eu localizei lá. Mas é interessante também que o senhor participou de 15 missões, delegações, conferências internacionais em várias áreas e países. E foi embaixador do Brasil em Portugal. Também tem uma relevância como conselheiro da Cátedra da Unesco, na USP de Educação para a Paz e Direitos Humanos, Democracia e Tolerância. Vamos pensar assim, o que foi mais impressionante para o senhor sendo embaixador do Brasil em Portugal e ao ocupar essa cátedra da Unesco, assim, que dá para destacar? Olha, os direitos humanos têm isso. É uma coisa que no Brasil hoje é uma realidade, não é? E é uma coisa que tem uma feição internacional. Quer dizer, em quase todos os países do mundo, você encontra uma manchinha de gente que te entende, né? Então, os direitos humanos têm um sem número de reuniões anuais, né? Nos países assim mais adiantados e também nos países ainda subdesenvolvidos. Então você, quando opta pelos direitos humanos, você opta também por ser uma espécie de viajante, porque vai receber muito convite fora do Brasil. Por isso, os congressos de direitos humanos são muito importantes, porque vão formando consenso entre pessoas que tiveram uma história diferente, têm um pensamento diferente, uma religião diferente, uma política diferente, e de repente, em alguns pontos, se consegue estabelecer uma unanimidade. É um dos milagres dos direitos humanos, que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em plena Guerra Fria, depois da guerra, da Segunda Grande Guerra, ainda deixando paixões extremas, não é? A humanidade que existia naquela época, que eram quase 60 nações, em volta de uma mesa, consensaram, concordaram e assinaram embaixo uma série de 30 artigos para esclarecer a Bíblia dos Direitos Humanos, que é a Declaração
de 48. Então, por causa disso, eu viajei muito e eu não tenho facilidade por língua, não, mas eu sou um teimoso em matéria de língua e sempre tive bons interlocutores. Inclusive, quando estive na China, tive uma conversa com um ministro que me correspondia, que era o ministro da Justiça, e a gente conseguiu um bom diálogo através de tradutores. E o interessante é que o ministro da Justiça da China, que já era uma potência há 12 anos atrás, 15 anos atrás no máximo, mas que ainda em matéria de direitos humanos tinha muitos pontos, em razão da natureza do seu regime, não ser um regime democrático, que eram praticamente desconhecidos. Por exemplo, tem uma coisa clássica, qualquer estudante de direito esteja me vendo, sabe do que se trata, que é o habeas corpus. Quando eu falei como é que eles tratavam o habeas corpus lá na China, etc., nenhum dos tradutores chineses soube traduzir, porque essa palavra nunca tinha sido proferida na China, porque não existe ou não existia habeas corpus na China. Mas, de qualquer maneira, eles ouviram falar em habeas corpus e eles, não é à toa que eles estão se tornando uma das potências mais fortes do mundo, porque eles têm uma grande curiosidade e querem acertar o passo. É claro que não é fácil acertar o passo do ponto de vista de você cumprir os direitos humanos, porque nisso influi uma série de outros fatores econômicos, sociais, culturais, políticos. Mas, de qualquer maneira, eu ouso dizer que aquela China que eu conheci há 12 anos atrás, naquela visita assim um pouco pioneira e, no bom sentido, provocativa que eu fiz, né, levando algumas ideias que eles talvez nunca tivessem ouvido, e saindo um convênio entre o Brasil e a China, assinado aqui em Brasília. Tudo isso eu acho que contribuiu para que a China de hoje, ainda estando longe de ser uma nação que a gente pode apresentar como democrática, eu acho que ela ficou hoje um pouco menos autoritária do que era quando eu fiz a minha visita. Isso mostra que aquele que acredita nos direitos humanos não pode perder a esperança, não pode achar que tem coisas impossíveis de serem feitas, não é? E ter a humildade de reconhecer que mesmo o pequeno avanço, do ponto de vista da dialética, de como o pequeno avanço pode, pelo fato de ter sido plantado, frutificar num grande avanço, tem que ser sempre uma pessoa otimista, que sempre aposta na criatura humana. Muito lindo. Então, falando em Beijing, nós podemos nos recordar também da 4ª Conferência Mundial da Mulher, onde a nossa saudosa Ruth Cardoso, né, aquela doutora em sociologia, conseguiu levar tantas mulheres para lá. Eu fui às minhas próprias contas, vendendo os meus jornais, meus livros, entrei no meio das ONGs, mas fui jornalista credenciada pelo Espaço Mulher e estava lá também. E aí, realmente, o senhor toca um pouco de um assunto extraordinário. Não só curiosidade, eu acredito assim também que o chinês ele tem uma coisa muito linda, que é a acolhida, né? Eles têm interesse em acolher as pessoas. Você vai num restaurante, ele faz você assinar, e lá, né, fazer recordação. Então, eu acho assim que eles deram uma lição para nós extraordinária, porque ali haviam pessoas de todos os mundos se falando uma coisa de direito para a mulher. Quer dizer, e hoje ainda tem pessoas combatendo questão, aliás, desvirtuando a questão de ideologia de gênero, então desvirtuando, né?
como se as mulheres não tivessem os direitos de serem tratadas, digamos, uma condição de igualdade de leis, de oportunidades, assim como as outras pessoas que têm outras categorias que Deus as fez, né, digamos assim, que elas tiveram as escolhas, as opções delas. Ninguém tem nada a ver com isso, né? Mas eu contei há pouco para o senhor um caso que a gente está aí de uma hermafrodita que se chama hoje, uma pessoa intersexo, procurando abrigo e não se tem ainda dentro do país a acolhida. Né? Então eu creio assim que tudo assim, é uma revisão de tudo, de conceitos, de oportunidades, de debates, ver aquelas mulheres negras maravilhosas da África com aquele monte de mercadoria vendendo na rua sem medo algum e tentando se comunicar, fazendo palestra em 2, 3 idiomas. Né? Foi uma coisa muito linda, marcante mesmo, né? As japonesas dançando lá, né, doutor, com seu folclore, quer dizer, mas estavam fazendo negócios. Então eu acho assim que do que foi mais marcante do governo, no período, digamos assim, do auge que tivemos com a presidência, digamos assim, com a primeira-dama, que foi a doutora Ruth Cardoso, foi essa oportunidade da gente ter da 4ª Conferência Mundial da Mulher. Agora, pegando o gancho, o que o senhor acha da questão em relação aos direitos das mulheres? Olha, é tão bom ouvir falar de uma grande amiga que eu tive, e grande conselheira e grande companheira de ideais, de lutas, de ações, a Ruth Cardoso. Realmente é um nome respeitável, é um nome para não ser esquecido, porque ela realmente foi importante na condição dela própria e na condição de companheira do presidente da República. E eu estive na China, essa viagem que eu fiz, uma das que eu fiz mais do que uma, logo depois desse congresso. E os chineses estavam realmente muito felizes de ter realizado esse Congresso das Mulheres. Né? E muitas mulheres chinesas ouviram falar de uma porção de coisas pelas companheiras que vieram de outros mundos e estavam estudando, estavam vendo como é que poderiam transformar as boas palavras e belas palavras que ouviram em coisas práticas. Então eu não tenho dúvida nenhuma que desse encontro que a minha simpática entrevistadora participou, foi uma coisa útil. Eu vi isso estando na China logo depois, mostrando a tese que eu digo, quer dizer, você fez alguma coisa no sentido de ajudar, houve um proveito não só para quem recebeu a ajuda, mas quem prestou essa ajuda. Os dois se engrandecem com isso. Então eu acho que esses países em que a situação da mulher era mais moderna, mais avançada do que a China, ganharam nesse encontro com a China, e a China ganhou também. Né? Eu acho que essa questão da mulher é uma questão em que a gente não deve ser modesto em deixar de apontar como sendo uma das maiores conquistas dos direitos humanos no século XX e continua, felizmente, a ser esse século XXI. Porque realmente não havia razão nenhuma para a mulher ter uma posição de inferioridade, não só legal, mas cultural, econômica, social e política, em relação ao homem, desde que todos somos iguais. Né? E, felizmente, acho que nos últimos tempos, ainda que a luta não tenha terminado, a posição da mulher é completamente diferente do que era há 30, 40 anos atrás. E isso mostra a validade dos direitos humanos, porque em grande parte a luta
por esse avanço da mulher é sob a bandeira dos direitos humanos. É claro que outros itens, também religiões, também universidades, também pensamento de cada um contribuiu, mas eu acho que num balanço, talvez a força mais constante nessa ajuda do avanço da mulher seja dos direitos humanos. Agora, é uma luta inconclusa, ainda não terminou, não é? A violência contra a mulher ainda é um fato, a discriminação da mulher ainda é um fato, e as diferenças, as oportunidades, as discriminações que às vezes são pouco percebidas, ainda existe pró-homem contra a mulher. Mas, sem dúvida, que esse avanço das mulheres não só representa um saldo para os direitos humanos, como também trouxe, desde que os ideais femininos sejam vividos com o idealismo que marca a maioria da luta das mulheres, uma melhora para o mundo. O mundo ainda tem muita violência, o mundo ainda é muito injusto, o mundo ainda é muito desigual. Mas eu acho que a colaboração hoje mais efetiva da mulher no funcionamento desse mundo tornou esse mundo melhor do que era quando a mulher tinha uma posição mais discreta, quase que confinada ao lar. O que não quer dizer que não tivesse também uma função importante, mas não havia razão para que a mulher só tivesse essa obrigação, deixando tudo mais por conta do homem. Em nome do quê? Né? E um dos mistérios do mundo é que as coisas são conquistadas tijolo a tijolo, passo a passo, repito, por um mistério que, por que a humanidade já não veio completa, já não veio formada, por que a gente precisa sair da caverna e chegar ao computador, por esforço próprio, agindo com os elementos que a gente age, etc. É um mistério, não é? Quer dizer, se tudo já viesse preparado, talvez Adão tivesse tirado a maçã para dar para Eva de uma geladeira. Mas não é assim que o mundo foi feito. Um dia talvez a gente saiba por que foi feito desse jeito. E tendo que aceitar o jeito que o mundo foi feito, tudo é produto de luta constante, luta que tem que ser equilibrada no sentido de que em tudo vale o equilíbrio, a equalização, quer dizer, não é um contra o outro, mas os dois chegarem a se dar a mão e os dois terem a mesma validade no sentido de fazer as coisas. Bom, nós estamos adorando conversar com o senhor, sem dúvida. Olha, é um aprendizado, cada resposta sua é como se fosse uma aula para a gente. Mas nós queremos também, nesta entrevista, lhe prestar uma homenagem. Dia 10 de dezembro de cada ano se comemora o Dia Mundial dos Direitos Humanos. E a importância da Organização Mundial das Nações Unidas, ela é sensacional, porque nós acabamos de dar então um depoimento há pouco, né, de 1995, essa 4ª Conferência Mundial da Mulher. No Brasil nós já temos a ONU Mulheres, nós temos uma atuação da Cruz Vermelha que também está dentro dos direitos humanos. Tem gente que não aceita porque não tá ainda, sabe, naquela fase que o senhor está dizendo que a pessoa vai ter que evoluir, né? Mas eu considero assim o senhor, para o Brasil, em termos de mundo acadêmico, de mundo político internacional, de representação dos direitos humanos, hoje nós queremos, assim, nesta entrevista, homenageá-lo, representando todos os brasileiros que têm essa convicção que o senhor tem. Então, se o senhor quiser dizer a importância do que é
as Nações Unidas e que foi sua vida nessa carreira e as suas despedidas então. Olha, em primeiro lugar, não posso disfarçar a minha emoção, porque talvez seja o momento assim mais gratificante que eu tenho vivido nesse ano de 2017, saber que eu estou sendo homenageado por pessoas que eu respeito tanto e tal, pela sua luta, pelo seu ideal, pela sua maneira de querer exatamente atuar no Brasil de forma construtiva. Então fiquei muito feliz de ter sido objeto dessa entrevista, né? E quero dizer o seguinte, que esses meus cabelos brancos e essa minha voz já um pouco denunciadora de que eu não tenho 20 anos, né, me ensinaram uma coisa que eu acho que é uma lição definitiva. O homem que acredita, o homem que confia, o homem que luta para melhorar, por mais modesta que seja essa luta, é um homem mais feliz na idade que eu estou do que aquele que não se importou com nada, que achou que as coisas deviam ser feitas pelo Estado, porque afinal de contas para isso se paga um imposto. Quer dizer, aquele que saiu de uma expressão que o meu neto de 20 anos usa muito agora, que saiu da casinha, que saiu do seu mundinho e disse, não, eu vivo com outros e preciso participar da vida com os outros e o que for possível para melhorar a vida dos outros, chega na velhice mais feliz do que aquele que não conseguiu romper os grilhões do egoísmo, da autossuficiência, do seu desprezo pelo que está acontecendo na sua rua, no seu bairro, no seu estado, no seu país e no seu mundo. Eu não conheci, olha que eu conheço gente, eu de vez em quando brinco com os meus companheiros de geração, de que eu talvez tenha o recorde de ser aquele que, na minha geração, conheceu mais gente, por força das minhas peripécias de vida. Eu não conheci ninguém idealista, e hoje estou conhecendo mais uma, não é? Ninguém que se preocupe com os outros e queira acrescentar qualquer coisa no sentido de diminuir a desigualdade do mundo, infeliz, antipática e desinteligente. As melhores pessoas que eu conheci na vida, que realmente viviam uma coisa que a gente chama de felicidade, eram as pessoas que acreditavam e que lutavam pelos outros. Dia 10 de dezembro é um símbolo desse tipo de posição que a gente pode ter na vida. Quer dizer, uma posição egoísta, de não se importar, não é? Isso não é comigo, e, pelo contrário, de querer participar, de querer ajudar, sempre com equilíbrio, no sentido de agregar e não desagregar. Nós vamos viver esse 10 de dezembro numa hora que o Brasil está encontrando um período de dificuldades. A saída está aí à mostra, que é a saída democrática, a saída constitucional, são as eleições que vão ter em 2018. É por aí que se resolve os problemas. Não é ninguém se arvorando o direito de se considerar salvador e suprimindo ou querendo fraudar essas eleições. Acho que tudo que houve no Brasil, claro que teria sido melhor que não houvesse, mas houve, em razão de coisas que existiam no Brasil, a maioria delas até desconhecida pela maioria,
que agora precisam ser corrigidas. Quer dizer, portanto, o Brasil será melhor, porque a gente vai corrigir aquilo que eram práticas que não podiam se sustentar nem em nome da ética, nem em nome do social, nem em nome de nada, né? E temos que escolher bem. E eu estou fazendo um apelo, sobretudo, para os jovens. Quer dizer, aquele que sente que o Brasil passou por uma situação difícil e que não há razão nenhuma para merecer que continue nessa situação difícil, mas que, pelo contrário, tem que dessa dificuldade passar para uma outra fase melhor. Esse alguém, se tiver vocação política, se achar que tem jeito de falar com outras pessoas, de ser ouvido pelas outras pessoas, deve se candidatar, sem se importar se vai ganhar ou se vai perder. Tem que se candidatar para exatamente espalhar esse micróbio de um Brasil melhor. As eleições, pelo que eu imagino, vão ser mais baratas do que foram, não é? Aquilo que era caro, a gente está vendo a cada dia pelos jornais quem pagava esse caro, não é? Isso tudo eu acho que vai ser suprimido. Então, mesmo que a pessoa não consiga os votos suficientes para ir para a Assembleia Legislativa em São Paulo ou para ir para Brasília, na Câmara, essa experiência de convivência com pessoas, de conversa com as pessoas, no sentido de dizer, olha, o Brasil tem que ser melhor do que era, isso vai ser bom para o Brasil e isso vai ser bom para a pessoa, independente, repito, do resultado. Então, vamos aproveitar o 10 de dezembro para comemorar os direitos humanos como um símbolo que hoje é universal, vale aqui, vale na China, vale nos Estados Unidos e vale na Irlanda, mas também para, em 10 de dezembro, quando mais ou menos existe uma distância de alguns meses da eleição de 2018, a pessoa se decidir, se tiver essa vocação, se tiver esse gosto de ser ouvida pelas outras pessoas, dizer, eu vou dar a minha participação, vou me filiar. São tantos partidos, tantas opções que existem, e vou começar a conversar com as pessoas. E eu sei que dessa conversa vai haver um Brasil melhor para mim e para eles. Olha, nós temos muito a agradecer, considerei muito importante assim, esse incentivo aos jovens, sem dúvida, tudo precisa ser renovado e esse apelo é extraordinário. Nós realmente ficamos contentes que o senhor ficou emocionado com a nossa surpresa de homenageá-lo, mas como a TV Espaço Homem não tinha ainda tido oportunidade de destacar alguém de direitos humanos, já tivemos grandes homens sendo entrevistados também, né? Mas foi muito genial, porque o senhor fez parte, então, desse primeira construção da Secretaria, né, que agora é o Ministério dos Direitos Humanos. Nós estamos muito agradecidos, muito honrados mesmo por ter nos recebido. E queremos, então, contar assim que você que está aqui assistindo essa entrevista, repasse para outros homens, né, os seus colegas, os seus amigos, os seus parentes, e vamos estudar essas palavras sábias. É tão difícil a gente conviver com pessoas sábias. Olha que exemplo brasileiro. Vamos lá, independente de qualquer coisa, nós estamos muito felizes por trazer essa entrevista para você na TV Espaço Homem. Que seja muito útil, muito valioso. Um feliz Dia Internacional dos Direitos Humanos para você. Até a próxima edição.